Olá para você que nos assiste, mais um episódio do Acontece Cast. E hoje nosso entrevistado é um personal trainer, Diego Veras, natural lá de Janduís, minha gente. Veio brilhar em Mossoró, cuidando da saúde das pessoas, fazendo aquele acompanhamento. E hoje o bate-papo vai ser muito bacana aqui com o nosso personal. É isso aí, Neide. Mais um episódio aqui do Acontece Cast para vocês que estão nos acompanhando e vendo a cada episódio cada vez melhor, cada entrevista, cada bate-papo com pessoas incríveis, com histórias não somente profissionais, que são carreiras brilhantes, mas também histórias de vida. E aqui nós vamos ter um personal trainer para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante de 2023, aliás, da vida do ser humano. Pois é, mas antes de tudo a gente quer especificamente que você se inscreva no nosso canal, que aí Alexandre vai passar o endereço do canal. Exatamente. Gente, você que está assistindo agora, nesse exato momento, larga tudo, aliás, deixa o celular na mão e vai lá na parte de baixo do vídeo, tem lá o botãozinho para você se inscrever. Primeiro você se inscreve, deixa o like no vídeo e ative as notificações, que é aquele sinozinho para que você sempre seja avisado quando um novo episódio estiver ao ar. Então faz isso agora, nesse exato momento, para você não perder nada do Acontece Cast, o podcast que faz acontecer no Rio Grande do Norte. Exatamente. Somos um grupo de comunicação com revista impressa, revista digital, portal de notícias, redes sociais e agora o podcast que vai... daqui a algum tempo, né, a gente vai tornar ele diário. Mas vamos deixar de enrolação aqui sim, vamos falar. Apresentar aqui o nosso querido Diego Veras. Seja bem-vindo, amiga. Boa tarde. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, por estar participando desse programa, né? É uma oportunidade ímpar, não somente para mim, mas para todos os participantes que estiveram aqui e que irão passar também. Com certeza. Porque a gente tem a oportunidade de demonstrar um pouco do nosso trabalho e também falar a importância de cada segmento profissional. Sim. E aí, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo é digno de ser parabenizado, porque é um reconhecimento onde que infelizmente no momento atual a gente sabe que muitas vezes não existe. Então quando você tem essa oportunidade de expressar, de demonstrar o seu trabalho, é muito importante, é muito gratificante, porque a gente vê nisso um reconhecimento que muitas vezes nos faltam. Então parabéns, é uma oportunidade para todos e principalmente para vocês e para todos que acompanham, porque através daqui, de alguns podcasts, já tirei alguns aprendizados de histórias de vida de pessoas de sucesso que eu posso utilizar no meu dia a dia, no meu cotidiano, para que eu possa melhorar como pessoa. Pois Perfeito. Parabéns. A gente quando a gente começou com esse projeto de falar de pessoas, né? Vou falar assim mais popularmente, a gente sabia exatamente, ou não sabia, que poderia estar inspirando outras pessoas, seja numa revista contando sua história de sucesso, de vida, de empreendedorismo, do que você queira colocar. Eu gosto sempre de trazer para a pessoa a história dela, porque a sua história ela tem muito valor. Pode botar o dinheiro do mundo todinho e ela ainda vale muito mais, porque só você sabe o quanto você luta, o quanto você se dedica e o quanto você se esforça para chegar aonde você quer. E é marca registrada, Neide, né, do Grupo Acontece, trazer essa inspiração para as pessoas, seja através de um programa de podcast como esse, seja através do site de notícias, do Instagram, da revista. Então, quem acompanha o Grupo Acontece sabe que vai encontrar muita coisa boa. Aliás, excelência, tanto na qualidade do produto quanto nas histórias que são apresentadas. Pois é, e Diego já teve a oportunidade de contar na última edição de dezembro, de contar a sua história de sucesso na revista Acontece. Exatamente. E muito bacana, inclusive muitas pessoas me parabenizaram pela sua história, né? Não sabia de coisas. Então, assim, como é importante a gente se posicionar. Com certeza. E só reforçando a ideia de não somente eu como pessoa ter ido lá conhecer o canal Acontece, como eu indico para vocês também que estão acompanhando, conheça a história de outras pessoas que já chegaram onde talvez você queira chegar, ter uma história de sucesso, ser reconhecido profissionalmente. E realmente é um posicionamento que vocês estão proporcionando muito bacana, né? Pois é. Diego, já queria lhe perguntar aqui
se você sempre teve esse desejo de ser personal trainer, ou como foi que surgiu na sua vida essa questão de você ser personal. Primeiramente, novamente obrigado, né? Hoje eu sou profissional de educação física, atuando como personal trainer. E aí dentro da educação física, Neide e Alexandre, existem ramificações, né? Ramificações que você pode desenvolver como outras áreas de trabalho, trabalhando com condicionamento físico, trabalhando com promoção à saúde. Ser personal trainer, ele foi através de uma meia vontade. Quando eu digo uma meia vontade, porque eu sempre tive muita vontade de praticar esporte, sempre fui muito adepto ao esporte. E aí eu não, de fato, visava ser personal trainer. Eu visava uma profissão que eu me identificasse e eu que pudesse me posicionar no mercado de forma que eu ficasse realizado em desenvolver aquele trabalho. E aí eu lembro que eu sempre gostei muito de esporte, mas eu fiz a primeira inscrição na faculdade lá de marketing, né? E aí teve a seleção e tal. Aí eu fui para a primeira aula e disse, olha, não me identifiquei com isso não. Aí eu liguei para a moça no outro dia, eu posso mudar o curso? Aí a moça disse, pode, tem nutrição, tem educação física. Eu disse, não, pronto, eu quero educação física. Pronto. E aí depois de conhecer a educação física, de cursar, de passar por aquele período inicial, eu fui me identificando cada vez mais com a área. E aí dentro da educação física eu fui me identificando com o personal trainer, com a pessoa que precisa estudar saúde, precisa estudar biomecânica, fisiologia, conhecer um corpo como um todo para promover saúde e bem-estar através da prática do exercício físico orientado. Antes de você ser personal, quais eram as suas atividades? Eu tive várias experiências. Tive experiência como vendedor de roupa em loja, tive experiência como entregador de leite, trabalhei em refinaria de sal, em produção, um serviço braçal. Então, eu conheci outras profissões totalmente diferentes da educação física, da saúde, da área da saúde, né? Para quem não sabe, o profissional de educação física é um profissional da saúde, já é reconhecido. Então, eu atuava em áreas que não era direcionada, ligada de forma direta ao personal trainer. Então, Diego, a gente pode dizer que o seu sonho não era ser personal. Você tinha um sonho de ter alguma profissão fora ser personal trainer? Isso, na verdade, eu sempre sonhei assim, eu sempre tive como visão trabalhar em áreas de segurança, como na grande maioria das pessoas que visam uma forma de estabilização, né? Porque a gente sabe que quando você quer trabalhar na área de segurança, você passa no concurso e, consequentemente, estabilidade, você ganha uma estabilidade que, na verdade, não existe, né? Isso é uma ideia arraigada na nossa cultura, mas que não existe. E aí, quando eu comecei a cursar educação física, começou a surgir essa paixão de identificar através da prática do exercício físico, uma prática que pode ser praticada por qualquer pessoa, que promove saúde, bem-estar e autoestima. Então, quando eu identifiquei isso, eu disse, olha, é isso aqui que eu quero. E aí, graças a Deus, hoje eu atuo nessa área, é com isso que eu me identifico. E posso dizer a vocês que foi a melhor escolha que eu fiz profissionalmente até hoje. Se apaixonou pela profissão? Bom. Me apaixonei pela profissão. E uma coisa que a gente quer saber, né? Um personal, ele pode empreender também? Pode ser um empreendedor sendo personal? Eu quero que você fale, porque eu sei que você é. E como, né? Dizer se pode e como. Sim, sim. Infelizmente, Alexandre, a gente vive uma ideia, na educação física ainda é um mundo pequeno, está em desenvolvimento, assim como outras profissões. Só que o profissional hoje, ele deve ter um conhecimento vasto, deve ser um multiprofissional, não somente aquele que entende de treino e passa, olha, Alexandre, você tem que fazer treino, nele você tem que ir para academia. Ele tem que saber empreender, em desenvolver várias formas de conseguir uma rentabilidade financeira. Então, ser personal hoje é desafiador, porque na grande maioria dos personal trainers, eles são autônomos. Então, se ele não produzir, ele não vai ter recurso. E aí, cabe a ele encontrar dentro da sua profissão algumas formas de desenvolver isso. Por exemplo, hoje está bastante em alta o trabalho com consultorias online, onde você pode trabalhar de casa, você tem uma liberdade geográfica e poder ter alunos em Portugal, em outros países, em outros estados, em outros municípios. Então, você gera uma escala ali, você cria uma escala de negócio, porque eu posso atender no presencial, vendendo o meu tempo, mas como eu posso também atender à distância. E ótimo. Faz efeito, né? Muito. Faz sim. Eu vejo assim que tem muita gente que contrata esse serviço, né? Principalmente no período da pandemia, né? Deve ter havido uma procura muito grande, né? Muito grande. Infelizmente, na pandemia, muitas pessoas pararam, né? E aí foi onde aconteceu o boom da consultoria online. Por quê? As academias fecharam, os espaços públicos também fecharam, assim,
para o público em si, porque as pessoas não poderiam ir para a praia, as pessoas não poderiam ir para a praça, então elas tinham que ficar dentro de casa, né, num período ali de quarentena. E aí a consultoria online veio justamente para ajudar. O povo inteligente, né? O povo não para, ninguém para o povo. Né? Não assim, para porque pessoas... o povo ele produz quando ele é colocado sob pressão. Na verdade. necessidade surgem as melhores ideias. Isso. E aí começaram a surgir aquelas lives de treinos em casa. E aí foi quando as pessoas pensaram, olha, dá para me treinar em casa, gera benefício, gera resultado. Após um treino tem uma liberação hormonal que você se sente melhor, serotonina, certo? Então, liberação de adrenalina, você se sente numa condição de que, olha, dá para me praticar em casa. Então, a consultoria online funciona. Que e aí bacana. as pessoas aderiram. Então a gente pode dizer que sua profissão tem ajudado muita gente. Muita gente, e não somente do treino propriamente dito, mas da mudança de hábito, né? Porque quando a gente fala profissional em educação física, personal trainer, é como eu falei, ele não pode ser limitado somente a passar treino. Ele Sim. tem que entender sobre hábitos, sobre comportamento. Que legal. Por quê? Porque hoje em dia é muito fácil você ser um profissional diplomado. Você faz uma faculdade, recebe um diploma, você é um profissional. Mas e aí, será que você como profissional, você está apto para atender o público de demanda, de necessidade? Pois é, agora uma coisa importante, né? Qual a importância de você contratar um personal? Por exemplo, pessoas que vivem em uma vida sedentária e de repente ela quer mudar a sua vida. Tem gente que não quer continuar sedentária e tudo, mas quer envelhecer com saúde, com beleza, com tudo, né? Eu influencia tudo isso aí. E aí, qual a importância de você contratar um personal para fazer ali um acompanhamento com você, com a pessoa? Neide, a importância de você contratar o personal é a mesma importância que você tem a indicação de comprar um remédio, porque você só vai comprar um remédio se um médico lá prescrever para você aquela necessidade. Então, você ter um profissional de educação física, ele vai te ajudar desde a segurança, certo? Até obter os resultados que você dificilmente iria obter sozinho. Então, não é, vamos dizer assim, importante somente, é necessário. É necessário. Porque também, assim, muitas vezes você não sabe nem usar os maquinários, né? Você vai para uma academia e aí você também... Eu vou aqui colocar uma experiência minha. Você vai para a academia, aí você vê todo mundo lá mexendo nas máquinas. Você não sabe primeiro nem mexer na máquina. Eu, por exemplo, que não fiz academia praticamente nunca na minha vida. Inteira. E aí eu ficava assim, não sei não. Aí você fica com vergonha, E é diferente, assim, depois que Diego entrou na minha vida, a história mudou, né? Porque ele faz aquele acompanhamento, ele ajusta a máquina, ele diz como é que funciona, não é? Então, assim, é importante, sim. E fora que você também fica, às vezes, com vontade de desistir. E como você tem um compromisso marcado com aquele horário, com aquela pessoa, aí você tende a não furar. Verdade. É um fator que influencia mais, né? Isso. E da mesma forma que é importante, né, contratar um personal trainer e necessário, gente, é também importante, necessário beber água, por isso que a gente está aqui bebendo água da São Vale. Água São Vale, a melhor água do Rio Grande do Norte. Porque água é vida, né? Com certeza. Água é vida e o personal com certeza vai puxar a orelha dos seus dos seus alunos em relação a beber água, né? Com certeza, é de suma importância, as pessoas não acreditam, mas a água tem um fator importantíssimo no emagrecimento, certo? Ela influencia não somente na termogênese do seu corpo, para que mantenha seu corpo ali com a temperatura regulada, mas ela influencia também na retenção líquida. Então, assim, hídrica, você tem que consumir água para que você esteja bem, para você hidratar seu corpo, para que ele tenha um bom funcionamento. Então, infelizmente, a gente vê muitas pessoas tendo problema simplesmente porque não consome água diariamente da quantidade necessária. É isso Diego, aí. Antes da próxima pergunta, vou fazer aqui um outro. Tem alguma pessoa assim que já teve um resultado assim que você possa falar? Já, eu tenho pessoas, na verdade, eu não falei sobre as minhas especializações, mas sou especialista em treinamento para grupos especiais e também treinamento personalizado em nutrição esportiva. E aí, esse público especial, quando eu falo de gestante, diabético, hipertenso, pessoas que têm Alzheimer, têm Parkinson. Então, assim, é um público interessante que fique sabendo dessa informação, né? E é um público que hoje demanda de profissionais qualificados que a gente não tem grande demanda. Tanto na cidade de Mossoró hoje, eu posso citar alguns profissionais como José Garcia, que é um profissional especialista em grupos especiais, mestre, e que tem sua agenda lotada. Simplesmente porque os grupos especiais não têm a quantidade de profissionais qualificados suficiente para atender.
Perfeito. Diego, você está aqui porque você é um cara que tem um diferencial, que é especial. E também não é à toa que você está aqui, ó. Bonito pra caramba, nas páginas da revista Acontece, da edição de dezembro. Né? Parabéns ao fotógrafo, Marcelo Bento, que é um cara também super profissional. E você já deu para perceber, pelo que você já conversou aqui com a gente, qual é o seu diferencial. Mas fala aí para os nossos ouvintes, telespectadores, qual é o seu principal, maior diferencial ou o diferencial Diego Veras na hora de se pensar em personal trainer? Alexandre, eu posso falar e afirmar para você que é se manter sempre atualizado, se manter sempre estudando e ter o compromisso consigo mesmo de não somente querer dominar a parte teórica, a parte acadêmica, de entender o porquê fazer, mas também cuidar da minha parte física, né? Ser um exemplo de forma direta para os meus alunos. É tanto que para quem me acompanha nas redes sociais percebe que eu gosto muito de estudar e que eu gosto muito de praticar exercício físico. Então, independente da modalidade, eu defendo a ideia que temos que ser funcionais, temos que ser pessoas que têm funcionalidade para utilizar no dia a dia, seja praticar uma modalidade esportiva ou seja para você realizar simplesmente as suas atividades em casa. Então, não somente o meu diferenciais, mas é um diferencial que eu vejo em profissionais de sucesso em que eu mesmo me espelho, isso me inspiro, que é sempre se manter estudando, sempre se manter sendo aluno. Uma coisa que eu acho interessante em você, que lhe acompanho também nas redes sociais, é a questão que você trabalha a autoestima. Você fala muita coisa para as pessoas, né? Às vezes a gente está precisando só ouvir alguma coisa para que a gente tome uma decisão na nossa vida. E eu percebo que Diego ele tem esse diferencial. Como ele estuda muito, ele estuda a profissão, ele estuda o que ele faz, ele está sempre se capacitando. É tanto que você fez uns cursos agora em São Paulo, não foi, Diego? Fala aí pra gente. Eu participei de alguns cursos e mentorias na cidade de São Paulo. E aí, voltar também para comportamento. Porque, na verdade, Neide, a gente fala sempre em emagrecimento, né? E ganho de massa muscular, performance. É o que a gente sonha, ficar magro. Mas que, na verdade, esse sonho ele deve ser iniciado a partir do momento que você toma uma atitude de mudar o seu comportamento. Porque, na verdade, não vai existir emagrecimento, nem vai existir ganho de massa muscular ou performance esportiva se você não mudar seu comportamento para que você, de fato, possa estar apto a realizar aquilo. Por exemplo, aí, digamos, tem gente que começa a fazer, aí fica falhando. E qual é a sua posição com relação a esse tipo de aluno? Existe uma estratégia, e aí eu vou revelar para vocês, uma estratégia simples, mas que é necessária. Mas quanto ao comportamento, quanto à autoestima, eu posso garantir para vocês que uma pessoa com autoestima elevada, ela se torna um ser humano 100 vezes melhor. Por que melhor? Porque ela é uma pessoa que passa a ser uma pessoa de autoridade, de posicionamento, e quando eu falo posicionamento é de assumir o compromisso consigo mesmo e o compromisso com os outros. Nunca vai existir alguém doente cuidando de outra pessoa. Para você cuidar de alguém, você tem que estar bem. Então, como é que você, certo, se coloca em um posicionamento de você não olhar para um espelho e se sentir bem? Se de fato depende simplesmente de você. E você acha, não, eu preciso arrumar o meu cabelo para mim ficar bonita. Não, você precisa tomar a atitude que você é bonita, se reconhecer que você é bonita e fazer aquilo acontecer. Uma pessoa com autoestima elevada, tudo tende a melhorar. Agora uma pessoa que tem... Tudo flui. Até a riqueza chega. A pessoa é próspera. Se você é uma pessoa que está com autoestima elevada, você chega na frente do espelho e diz, eu posso, porque eu sou empoderada. Eu posso, eu mereço, eu consigo. Eu vou puxar aqui um pouquinho, assim, uma mangazinha para Neide. Por quê? Porque Neide, ela se posiciona na rede social, e eu posso falar, Neide, de forma que hoje é muito interessante para mim ver isso, e que eu não vejo com frequência. São mulheres que se posicionam de forma empreendedora, que vai lá, demonstra que é necessário fazer acontecer, e não somente pessoas que aparecem nas redes sociais através de assuntos muitas vezes desinteressantes, inúteis, mas que o público, infelizmente, que eu não sei o porquê, eu acho que é uma ideia enraizada, uma cultura nossa, valoriza. Quantas mulheres empreendedoras você conhece na cidade? Hoje eu falo de Mossoró, que se posiciona, coloca a cara a bater, porque a gente sabe que quando a gente se posiciona na rede social, a gente tá colocando a cara a bater. Aparece haters que vai para criticar. Diariamente eu recebo pessoas como isso é mesmo, não sei o quê. Então,
Quantas mulheres você vê fazendo isso? Quantos homens? São pouquíssimos homens empreendedores que dizem, eu vou colocar minha cara a bater. Então, quando você coloca a sua cara a bater, a jogo, você assume a responsabilidade de estar bem consigo mesmo para você passar segurança para o seu público. Exatamente. Então, Diego, você também trabalha meio com uma reprogramação psicológica, né? Para que as pessoas possam ter essa vontade, esse desejo de fazer atividade física. De fazer, porque assim, uma coisa é como você falou antes, né? Não é só passar exercício físico, você tem que conversar, entender qual o problema que aquela pessoa está passando, para chegar com a palavra certa. Então, é um trabalho de um psicólogo também, né, Neide? Exatamente. É tanto que dentro da educação não ajuda, física, às vezes eu fazendo alguma atividade, estou meio estressada, né? Com muitas coisas assim, aí ele vai e solta uma frase. Né? Aí ele solta uma frase, eu digo, realmente. Aí você já E dentro da educação física, a gente paga disciplina, por exemplo, a psicologia esportiva. Então, influencia de forma direta. E aí, respondendo à pergunta de Neide, que pessoas passam a vida inteira sem praticar exercício físico, às vezes não têm vontade. O que acontece é o seguinte, é que as pessoas procuram modalidade que muitas vezes não se identificam. Por exemplo, a musculação tem pessoa que não se identifica e está tudo bem. Mas eu tenho certeza que ela não conhece outras modalidades. Porque se ela conhecer outro tipo de modalidade, como o vôlei, o crossfit, o handebol, a corrida, o ciclismo, o muay thai, o boxe, em alguma dessa modalidade ela vai se identificar. Dizer, opa, essa daqui a natação, a dança, qualquer coisa. E sabe qual é a falha? As pessoas não procurarem outras modalidades. Sim. Só ir para uma academia. E achar que aquilo resolve, E aquilo resolve. Na verdade, você nem precisa ir para academia. O que você precisa, de fato, é ser uma pessoa ativa, praticar exercício físico. E qual é o exercício físico? Não sei. Eu posso gostar de correr, o Alexandre pode gostar de pedalar. Também, então é o que se identifica. E as pessoas desistem porque não se identificam com a modalidade e aí acaba parando. E você acaba fazendo essa análise, esse diagnóstico, quando as pessoas chegam até você para, eu quero fazer isso, e você conversa e chega num consenso ali do que é melhor para aquela pessoa? Alexandre, já algumas pessoas já chegaram para treinar, disseram, não gosto, eu acho muito isso, muito aquilo. E aí eu disse, você já praticou outra modalidade? A pessoa, não. Eu disse, pratique determinada modalidade, veja se você se identifica. E hoje, essa pessoa não é o meu aluno, mas me agradece por ter dado a oportunidade de dizer, olha, eu indiquei aquela modalidade e a pessoa disse, eu me identifiquei com ela e hoje está praticando. Então, não é só a questão de eu ter um aluno, de tirar recurso financeiro através. Não é só pelo dinheiro, não né? Não é só pelo dinheiro. Quando você encontra um personal, um produto, um serviço que ele não visa o dinheiro, então você vê que esse produto ele tem valor. Então, assim, Diego podia muito bem ficar insistindo. Mas não, viu que a pessoa não estava se identificando, não estava gostando, não estava feliz. E aí ele botou a fila para andar, né? Isso. Exatamente. E aí, Diego, o resultado que a pessoa busca com o personal, fica mais fácil de atingir a meta quando é um personal. Claro, não é todo personal, né? Existem assim como existem profissionais e profissionais. Existem personagens e personagens. Exatamente. Então, quando a pessoa, o resultado ela quer atingir tal resultado, com um personal como você, ela atinge essa meta, esse resultado? Sim. É interessante entender que muitas vezes o resultado desejado não é um resultado real. O resultado real que eu falo é porque cada pessoa ela tem uma fase diferente de resposta, ela tem um resultado diferente da outra pessoa, mas sim, você além de ter maiores chances de obter um resultado, você tem maior segurança, porque o profissional de fato, ele não visa somente como você vai ter que obter o resultado, mas o que você vai ter que fazer para chegar para aquele resultado. Porque é muito fácil uma pessoa chegar para mim e dizer, Diego, eu quero emagrecer. E aí eu falo, olha, vamos utilizar de alguns recursos, você vai emagrecer e tá tudo bem. E aí a pessoa vai, confia, começa a utilizar, as pessoas emagrecem, as pessoas têm uma boa resposta, ganham massa muscular. E aí depois as pessoas têm efeitos colaterais através daquelas indicações, daqueles uso indiscriminado de alguma substância que ela queria obter aquele resultado. Aí depois disse, não, o profissional não tem culpa não, porque quem usou foi eu, ou o próprio profissional disse, não tenho culpa não. Eu só disse a você que funcionava. Então é uma responsabilidade. Quando você contrata um profissional, Neide e Alexandre, é interessante entender como uma empresa. Você tem que conhecer o profissional que vai prestar serviço para você. Pô, você vai entregar o seu maior bem, que é a saúde. Sem saúde, ninguém não é nada. Ou você tem saúde e tem uma vida plena, ou você vai viver uma vida que não é plena e sem saúde. Então, se você contrata um profissional, fato, você tem que conhecer aquele profissional. Você tem que saber toda uma história dele, formação.
E eu vou além, eu acho que você deveria saber até como é a índole desse personal. Perfeito. Não é só um profissional que entrega resultado. Você tem que saber se ele tem um bom comportamento com a família, se ele é uma pessoa de boa comunicação, Que tem princípios. Que Gostei tem valores. disso. Não é só contratar porque eu vou emagrecer, eu vou contratar fulaninho. Isso é muito importante. Você muito divide mesmo. seu dia, você divide muitas coisas com aquela pessoa. Porque quando são personagens, a gente conhece o aluno, a gente passa a fazer parte da família do aluno. Verdade. Então você vai entregar assim, sua saúde para uma pessoa que talvez você nem conheça. Mas sim você consegue ter uma resposta melhor. Muito com o interessante. É a profissional. primeira vez que eu ouço um profissional da área de saúde e educação falar nesse ponto, né? De você buscar um profissional também pela índole, pelo caráter. Porque é como um médico, você não vai se aproximar de um médico simplesmente, né, porque ele está precisando de um medicamento ali. Você vai confiar naquela pessoa e aquela pessoa vai verdade. confiar naquele paciente. Muito interessante. Tá de parabéns mesmo. Diego, o que você não indica para a pessoa que ela não faça? Que ela não faça. Que ela não faça nada. Nada que ele não indique. O que eu não indico é pessoas acreditarem que toda propaganda sobre resultado rápido, sobre promessas milagrosas, que ela compre, que ela passa a aderir àquela ideia. Por exemplo, um exemplo bem claro: dieta de famosos que emagreceu utilizando tanto. Eu emagreci tomando isso. Aquelas Receitas prontas. Receitas não, prontas. tratamento estético com enzimas, Sim. não sei o que. Isso, existem alguns tratamentos, né? E aí quando a gente fala, às vezes o pessoal são muito crítico, mas veja só, se algo gera um pequeno benefício, então gerou um benefício. E aí você não deve ser tão crítico quanto. Mas quando você pega uma receita pronta, então diz, Neide, eu vou passar o treino que fulaninha lá, musa, tal, utilizou e você vai ficar top também. Aí a pessoa vai, acredita, começa a utilizar e depois não fica, às vezes se frustra, ou às vezes você acaba desenvolvendo algo que não é saudável. Por quê? Porque as pessoas sempre acreditam na facilidade, as pessoas querem algo mais fácil. Então, tudo que for voltado para a área de saúde e prometer uma facilidade, desconfie, porque, na verdade, nada nessa vida vai ser fácil. É um processo. É um né? processo. Tem muitos alunos seus que chegam para você e dizem, Diego, professor, né, treinador, eu estou fazendo isso aqui porque eu vi em tal canal, em tal vídeo, e aí quando tu vê, tu diz o quê? Qual é a tua reação? Alexandre, eu tento explicar. É muito difícil lidar com personalidades que já vêm com a ideia formada, mas existe sim muitos alunos que já vêm com a ideia, que já vêm de protocolos que seguem, de profissionais que vêm na internet e que às vezes não tem respaldo algum. E para me quebrar uma ideia como essa, a gente utiliza argumentos de cunho científico, de conhecimento, que muitas vezes também não são suficientes. Porque se você tem uma ideia já formada sobre tal, é muito difícil você quebrar, mas existe sim uma dificuldade. Pois é, gente, por que eu trouxe, né? A gente convidou um personal trainer para fazer essa entrevista aqui com a gente, esse bate-papo. Por entender, né? Eu principalmente passei a entender que a atividade física é essencial para a gente estar melhor. Para trabalhar, para até resolver os problemas que a gente tem. Né? A autoestima, a nossa saúde, envelhecer também com saúde. É muito bom, já pensou você com 70 anos se abaixando e dando tudo certo. Envelhecer com dignidade. Perfeito. O que está faltando, o que vai faltar nas próximas gerações é isso. Sabe por quê? Porque o nosso comportamento, nossos hábitos mudaram. É tanto Neide, Alexandre, que se vocês olharem para trás, os hábitos e o comportamento dos nossos pais eram outros totalmente mais Totalmente, ativos. Pessoas que tinham que andar tal distância para ir para a escola, pessoas que tinham que realizar determinadas tarefas, e hoje em dia a gente não percebe isso. É tanto que a gente vive uma pandemia de sedentarismo, pô, há muito tempo. Há muito Pessoas que não praticam exercício físico, e exercício físico é fácil. Quer que eu dê um exemplo de uma prática de exercício físico que você precisa de um baixo custo de investimento? Uma corrida. Que Verdade. você precisa ter um tênis, que não precisa ser o melhor, mas se você tiver uma boa vontade, você pode iniciar com pequenas distâncias, praticar exercício físico. Você vai melhorando. Isso é importante. 5 5 quilômetros por dia. 5 km é excelente, aí já é para uma pessoa Subir as ativa. escadas do condomínio. Já é uma atividade. Se for para uma Ótimo. pessoa sedentária, pode ser uma atividade até de alta intensidade. Vou começar a fazer isso lá no meu condomínio. E vai ser Comece, melhor Alexandre. Tô precisando, porque quando veio a pandemia eu É uma parei. coisa também que acontece com a maioria das pessoas, é procrastinar. Amanhã, segunda-feira, eu começo. Segunda-feira, em janeiro, Então, comece comece hoje, né? Tem que Comece começar hoje, logo. comece hoje. Ô Diego, atividade
não é, do personal, ela está muito ligada, atrelada à saúde. As pessoas hoje Isso estão que a mais gente tava conscientes, falando né? Aham. E você sempre traz essa consciência também para os seus alunos? Sim, com certeza. E de uma forma geral, para que aconteça uma maior produtividade, para que você possa se tornar uma pessoa mais ativa, com maior vigor, você tem que cuidar da sua saúde através da prática do exercício físico. Sabe por quê, Neide? Porque hoje o que a gente vê muito em alta é a indústria farmacêutica que ganha muito dinheiro através de Sim. prescrições de médicos, ou seja, os médicos prescrevem medicamentos, às vezes não sabem nem qual é a realidade daquela pessoa que chega lá no seu consultório para maquiar um problema. Uhum. Ah, eu tô com uma dificuldade de captação de glicose, vamos dizer assim, com uma dificuldade, deixa eu ver aqui, de captação de glicose. Ah, o que é que isso causa? Vamos dizer que você tem uma obesidade. Aí Sim. o médico diz assim, não, então eu vou tratar você através de determinado medicamento. Aí passa o medicamento. Aí a pessoa vai lá, toma o medicamento para maquiar. Mas só que o médico não conhece aquela realidade da pessoa. E aí, se ele passasse para ela, no mínimo, olha, você vai ter que ser acompanhada por um profissional para que você possa começar um tratamento, onde você vai emagrecer, consequentemente melhorar essa captação de glicose e, consequentemente, diminuir esse teu quadro de obesidade. E aí, por exemplo, a palavra que eu queria encontrar era a resistência à insulina. E aí, quando você começa a praticar exercício físico, você começa a facilitar, você tem uma melhora significativa. Então, talvez você não precisasse nem daquele medicamento lá no inicial. Mas hoje é muito mais fácil prescrever um medicamento do que mudar um hábito de uma pessoa. Diego, eu percebi que assim, esse mercado mudou muito, né? Melhorou. Com relação a personal trainer. Das pessoas Tem crescido reconhecerem. muito, né? Crescido muito porque eu acho que as pessoas também começaram a identificar que ela ia e não conseguia atingir sua meta, né? Marcelo Bento, aqui, meu esposo, também, ele perdeu alguns quilos, né? Mas depois que ele passou com o acompanhamento, o resultado dele é outro, né? Ele chega, tá bem melhor, bem mais magro. Bem mais magro, sim, e com a qualidade de vida também melhor, porque ele passou a ganhar massa muscular, resistência. E aí o que acontece é o seguinte, as pessoas, elas não são gordas. Elas estão gordas. As pessoas não são magras, elas estão magras. Então, ali é uma condição atual que você se encontra. E é possível mudar, é possível reverter através da prática da exercício físico orientada, uma alimentação voltada para a sua necessidade e, claro, todo um acompanhamento necessário. Isso é uma decisão da própria pessoa, né? E atrelado a isso, a atividade física, o que mais? Atrelado a isso, tem um comportamento de forma geral, né? Para você estar bem consigo mesmo, é necessário que você tenha descanso, é necessário que você tenha que dormir bem, é necessário que você se alimente bem, é necessário que você beba água. Você São Vale. São Tem Vale. uma alimentação. Não, com certeza. Não A questão da mentalidade, a né? mentalidade por exemplo, se você é uma pessoa que está estudando para concurso, esse estudo saiu, é o seguinte, é comprovado que praticar exercício físico e depois estudar aumenta a tua facilidade em captação de informação. Então, para os concurseiros de plantão, para as pessoas que gostam de estudar e infelizmente não praticam exercício físico, eles estão ali perdendo uma ótima oportunidade de adquirir aí mais informações através dos estudos. E eu vou dizer uma coisa a vocês, gente. Quem boicota a gente, muitas vezes é o nosso cérebro, né? Porque ele manda uma informaçãozinha, eu não vou hoje não. E aí você tem que brigar com ele, né? Isso aí eu já estou aprendendo com o meu mentor, Paulo Marçal. O quê? Eu vou agora! Entendeu? Então tem que ter essa guerra, porque o cérebro da gente tá só mandando coisa... nos boicotando. Exatamente. Desculpa. Fica à vontade. E aí eu ia dar uma dica aqui, gente. Você que está precisando, né, entrar nessa vida fitness, aproveita, faz aí um acompanhamento com o personal trainer, escutando o podcast da Acontece Cast. Sim. Olha aí que legal. Com certeza. Pois vamos tomar uma água, né? São Vale. E depois a gente vai pro bate-bola. Bate-bola. Diego, bate-bola é bem simples. A gente vai dizer aqui uma palavra e você vai dizer o que essa palavra significa para você, seja numa palavra só ou em uma frase curta, tá bom? Posso começar? Pode. Saúde física. Saúde física, autonomia. Perfeito. Treinar bem Treinar bem é obter resultado. Físico, mental.
comportamento. Educação física. Educação física. Uma forma de ajudar pessoas. Ser personal trainer. Amar a profissão. E Diego Veras por Diego Veras. Diego Veras é um profissional que procura se desenvolver cada vez mais com a intenção de poder ajudar cada vez mais pessoas. Perfeito. Perfeito. É isso aí. O bate-papo hoje foi ótimo. Foi. E assim, o quanto é importante a gente realmente estar falando sobre saúde, e vamos estar sempre trazendo alguma novidade, alguma coisa. A gente vai convidar você novamente, Diego, para vir aqui com a gente e fazer parte desse Acontece Cast, né? Acontece Cast que é um bebezinho, nasceu agora, a gente está cuidando, está crescendo, está alimentando para trazer mais informação para você, principalmente os personagens que estão na revista para a TV, né? E o YouTube não deixa de ser TV. E já falei, e vou falar novamente, que a gente, à medida que fomos crescendo, vamos passar para outras plataformas, mediante nossos crescimentos. É isso aí. E antes de Diego se despedir, deixar sua mensagem final, ele trouxe aqui uma indicação de um livro, né? Que geralmente eu que faço, mas agora ele trouxe. E aí, vamos aproveitar, é um livro muito bom, que se chama Conhecimento na Era Moderna, o volume 1. Pode falar um pouquinho mais desse livro, Esse Diego? livro aqui, ele foi desenvolvido justamente na mentoria que eu participei lá em São Paulo. E aí tanto quanto a história de 25 outros profissionais na educação física, como também estratégias de emagrecimento que utilizamos. É o emagrecimento na era moderna, né? Esse livro aqui ele vai ser lançado ainda esse ano. Aqui tem... Olha só, o em meu primeira capítulo, mão aqui no podcast. onde viu? eu sou o coautor de um capítulo, certo? E aí eu escrevo tanto sobre a minha trajetória profissional, quanto também algumas estratégias de emagrecimento para as pessoas que procuram, né? Aqui tem o meu contato, minhas redes sociais, para quem deseja emagrecer mesmo estando em casa. Vai ser lançado quando? Olha, não tem uma data específica ainda, mas eu vou estar junto com o pessoal aí da Acontece para que Perfeito. possamos realizar esse lançamento. Sim. Ainda nesse primeiro Olha semestre aí. de 2023, a gente vai realizar esse lançamento. E quem Agora, quiser um se você spoiler, quiser né? também saber um pouco da história dele, Aqui um spoiler que da já está circulando aqui em mais de 80 cidades no Rio Grande do Norte. a revista de dezembro, né? Pode ser acessada através do site também, acontecrn.com.br. E tá aqui a história desse moço, que tem muito aí a ajudar muita gente, né, Neide? Pois é, a história dele é muito bacana, é uma história de um rapaz teve sua Vencedor. trajetória de vida um pouco sofrida, porém ele não desistiu de avançar, de pensar coisas positivas. Vem do interior do estado do Rio Grande do Norte, e de que quem vem do interior do estado do Rio Grande do Norte são pessoas mais ainda que a gente deve valorizar. Eu venho de Almina Afonso, venho da zona rural, bem sofrida minha história, mas cada um é que faz a sua história. Verdade. Então você vai trilhar o caminho que você deseja, que você sonha, não aquelas coisas que você escuta, porque muitas vezes pessoas que estão até próximas a gente ficam lançando coisas sobre a nossa vida, que a gente não vai conseguir, que a gente vai ser isso, que a gente vai ser aquilo. Mas Deus fala com a gente. Deus manda umas vozinhas falando de que a gente vai ser grande, que a gente vai conseguir o que a gente deseja. Então, meu amigo, eu quero agradecer aqui a oportunidade de contar a sua história na revista Acontece. Vi com uma história muito bacana. Você também é um grande profissional. Já tinha falado isso. Ontem fiz uns stories. E agora tenho a oportunidade de falar aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, Neide. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado pela oportunidade de fazer parte lá da revista de dezembro. Muito obrigado por esse momento agora. E aí, o que eu gostaria de fato, nesse momento, de compartilhar com todos, não somente com a bancada aqui, é minha linha de raciocínio quanto à prática do exercício físico, quanto é difícil começar, o quanto é difícil permanecer. É que as pessoas não devem esperar o momento certo. O momento certo é o agora, o momento certo é a necessidade. Então, eu utilizo uma frase, Neide, desde lá da minha formação, que é: faça por você.
Parece de primeira mão uma frase egoísta, né? Porque eu vou fazer por você, só por mim. Não, você faz por um todo, você faz por todos que estão à sua volta. Porque se você gosta, se você ama, se você de fato quer cuidar, você quer ter uma maior qualidade de vida, você tem que cuidar da sua saúde. Então faça por você algo que é intransferível. Praticar exercício físico, promover saúde, autoestima, através de uma simples atividade, de uma simples orientação, é fácil. E como muda a sua vida, né? Mas é difícil tomar atitude. Então, faça por você, independente de qualquer situação. Não espere por um amigo, não espere por seu cônjuge. Simplesmente faça. O resultado vai surgir e com certeza você vai agradecer. Perfeito. Perfeito. Parabéns. Gente, só uma correção, né? O nome do livro eu li errado. É Emagrecimento na Era Moderna, volume 1. Eu falei conhecimento. Então, o organizador Thiago Panda, e tem um capítulo todo especial escrito pelo Diego Veras. Isso mesmo. E é isso, a gente está encerrando aqui. Já a Neide vai dar as palavras finais, mas mais uma vez, gente, se inscreva no nosso canal no YouTube. É só acessar lá no YouTube e colocar Acontece Cast e se inscreva, assine, ative o sininho de notificações para nunca perder algum episódio que for lançado. Deixe seus comentários nos vídeos, deixe sua curtida, seu like, compartilhe para muitos amigos que vão certamente ouvir essa história e se inspirar e mudar de vida com certeza. Também nos siga no Instagram, @acontece.cast e, obviamente, o Instagram da revista Acontece, que é Acontece RN. Acontece RN. E o nosso portal, né? O nosso portal de notícias, que é o portal acontecern.com.br. Pois é, gente. Esses episódios que a gente estamos gravando agora, a gente escolheu o tema saúde. Então, o próximo entrevistado do podcast vai ser uma nutricionista que vai falar sobre alimentação. Então, você já fica ligado aí. Você ouviu esse aqui falando do personal, você já vai assistir o próximo que vai falar sobre alimentação saudável. Então, como é que você vai fazer esse trabalho? Depois desse, nós vamos falar sobre saúde mental, porque muitas vezes, a maioria dos brasileiros estão doentes. Então, nós vamos também falar sobre isso para vocês. Agora, só quero agradecer a audiência e a paciência de vocês aqui com a gente. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Até o próximo.